Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco. Para o estudo da Palavra de Deus, mais uma praga, a 10ª praga, né? Seria a última. Agora o povo de Israel, Faraó ia liberar para ir embora. Precisava chegar a esse ponto? Esse homem precisava ser tão endurecido, o coração dele? Castigou o povo dele tanto, né? Com seu coração duro, né? Vamos lá. Vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia de vida e por tudo que Ele tem feito por nós e continua fazendo, tá bom? Nós vimos o primeiro estudo aqui, foi a Páscoa. Esse estudo vai ser repetido, a Páscoa também, não é repetido, vai continuar ele, né? Aí na parte de segunda-feira, tá bom? Vai falar a Páscoa de novo, tá bom? Mas hoje nós vamos ver mais uma praga. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo. Que a tua graça e a tua misericórdia e o Espírito Santo sejam derramados sobre mim e todos os meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, escutando as tuas santas palavras. Nos abençoa, nos dá força para nós, inteligência, para nós compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Bendito seja o teu nome, de eternidade a eternidade, para todo sempre, Senhor Jesus. Amém. Estudo maravilhoso, né? Agradecer a Deus pelo dia e pelo maná, o pão de cada dia que Ele nos dá, é ou não é? Muito bom. Queridos, mais uma praga. Amós declarou que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos e aos profetas. Amós 3, versículo 7, tá bom? Então Deus falou assim, eu não faço nada sem revelar primeiro meu segredo, né? O que vai acontecer, o que está acontecendo, né? A meus servos e aos profetas. Tá bom? Muito bom. Por meio de Moisés, Deus revelou a Faraó aquilo que aconteceria na sequência da 9ª praga. Deus não deixou sem revelar para ele. Êxodo capítulo 11 está escrito assim, capítulo 11, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui quando vos deixar. E é certo que vos expulsará totalmente, ou seja, todo o povo, né? Inclusive as mulheres e as crianças, né? Aí ele falou no verso 2, fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e a toda mulher, a sua vizinha, objetos de prata e de ouro, né? Isso já, quando aconteceu, né? Foi quando Moisés já estava saindo, para sair. Verso 4. Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Tá? Desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono. Veja só o que aconteceria. A morte passaria no Egito, por isso que as casas dos cristãos tinham que estar tudo com o sangue do cordeiro, que representava Jesus, nos ombrais das portas. Onde tivesse isso, ele passava direto, não morreria nem o primogênito, nem do gado, nem dos animais, nem de seus filhos, nada morreria. Mas o Egito todo foi atacado por isso, meu irmão. E Deus fala aqui na Bíblia que foi uma angústia muito grande. Choros para todo lado. Os filhos morreram, os primogênitos, os animais que eram os primogênitos morreram os primeiros. De todo tipo de animal. Dos egípcios.
Queridos, o verso 10 ainda fala assim, ó, do capítulo 11. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saísse da terra os filhos de Israel. Esse homem ainda ficou com o coração duro, né, amargurado, e agora não foi nada agradável, até o seu filho morreu. Então ele viu que não podia mais com Deus de Israel. Mas o coração dele ficou amargurado. Ele não aceitou aquilo. Ele não aceitava se humilhar diante do Deus de Israel. O Deus dele, que fez ele, e o filho dele. Sabe o que é isso, meu irmão? Quando a gente se afasta de Deus, quem toma conta é Satanás. Ele fica esperando a oportunidade. E foi isso que aconteceu com o Faraó. Não foi Deus que endureceu o coração dele. Deus fez tudo para isso não acontecer. Mas não teve jeito. Da sexta praga em diante, Deus abandonou ele. Falou, você não quer, então não posso fazer nada. Porque eu tenho que respeitar teu livre-arbítrio que eu te dei. O teu poder de escolha. Veja que Deus já falou para Moisés aquilo que Faraó ia fazer. Deus conhece nossas decisões antes de nós tomarmos as decisões. Antes da gente tomar a decisão, Deus já conhece, tá? Nas nossas decisões. Deus respeita a liberdade de escolha que Ele te deu a cada um. Então Ele fez isso com o Faraó. Tá? O verso 7 fala assim, ó o verso 7. O verso 7. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde o homem até os animais, nem ainda o cão rosnará, para que sabais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Deus mostra que há diferença nesse texto, meu irmão. Deus está mostrando aqui para nós que há diferença, sim, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Tem diferença, sim. O texto está falando aqui. Tem diferença das pessoas que servem a Deus e os que não servem a Deus. Tá? Então, todos nós somos iguais. Há diferenças, meu irmão. Deus responde os clamores dos seus filhos. Verso 9 e 10. Deus responde. Então disse o Senhor a Moisés, Faraó vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu ainda o coração de Faraó. Por que endureceu? Porque o Senhor não estava mais com ele. Tá? Deus mostra que há diferença. Veja que Deus endureceu o coração de Faraó no sentido aqui de que Deus confirmou as decisões e as rejeições de Faraó. Por isso que fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus aceitou, né, a teimosia de Faraó. Essa que é a verdade. Tá bom? Deus deu aos egípcios 3 dias de escuridão. Eles tiveram 3 dias para meditar em todas as decisões que estavam sendo feitas. Para refletir, né, sobre os eventos recentes e compreender o significado. Ele também ofereceu uma última advertência, dando a eles uma derradeira chance de fazer o que era certo. Deus deu uma chance para eles. Inclusive para Faraó. Tudo que Deus fez antes
se cumpriu, tá? Com isso, as advertências dos primogênitos serem mortos se cumpriu também, tá? Agora, por que não entenderam a advertência de Deus? Por que eles não entenderam a advertência de Deus? No entanto, Êxodo capítulo 11, versículo 8, relata que, enfurecido, Moisés se retirou dali. Êxodo 11, 8, fala assim, ó. Então todos esses teus oficiais desceram a mim e se inclinaram perante mim, né? Deus fala, mostrando para nós, né? E se inclinaram perante mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue, e depois disto sairei, e ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Moisés ali, na hora, ficou irado. Por quê que Moisés ficou assim? Hein? Por que você acha que Moisés ficou desse jeito? Né? Moisés, aqui relata que Moisés ficou enfurecido e se retirou da presença de Faraó. Mas por quê? Moisés ficou enfurecido? Provavelmente, tá? Ele sabia que a tragédia da 10ª praga seria terrível, tá? Seria uma tragédia muito, né, muito inocente para aquele povo que seguia para Faraó, né? Provavelmente, Moisés sabia que atingiria muitos inocentes, tudo por causa, né, da teimosia de um homem que governava aquilo lá tudo, Faraó. Tá? Assim também, muitos filhos sofrem pela teimosia dos seus pais. Vamos trazer para o nosso dia. A lição é para isso. Assim também, muitos filhos sofrem por teimosia dos pais, por não cuidar dos seus filhos. Filhos não ensinados, que não são ensinados a história da Bíblia, né? Pais que não ensinam seus filhos a história de Deus, né? Intercedendo por eles, porque essa é a responsabilidade dos pais, é interceder pelos seus filhos. Muitos sofrem hoje também assim, tá? Por não ter essa influência dos pais ensinando, né? E aí deixa eles à deriva. E aí eles caem para dentro do celular, caem para dentro do notebook, caem para dentro do computador, e o mundo que vai ensinar, viu, queridos? Não feito tal coisa assim pelos pais, né? O resultado, com certeza, é a perdição, tá? Para os filhos. E é assim que funciona até no dia de hoje, tá? O resultado de Faraó foi perdição para os filhos de não quiseram seguir a Deus. Eles viam Moisés lá, reclamando e falando para Faraó. Além disso, o número 10 aqui, né, da 10ª praga, possui um simbolismo significativo na Bíblia, representando, né, a plenitude. Por exemplo, os 10 mandamentos, né, são a revelação completa da lei moral de Deus. De forma semelhante, né, que as 10 pragas do Egito representaram, né, a manifestação plena da justiça, tá? E retribuição de Deus também. O Senhor é o juiz supremo e ele se opõe aos orgulhos, à injustiça, à discriminação, à arrogância, à exploração, à crueldade e ao egoísmo. O Senhor é o juiz supremo e ele se opõe a tudo isso, tá?
Deus está ao lado dos que sofrem, meu querido irmão, tá? Que sofrem com abuso, com maltratos, né? Com perseguições. Deus está ao lado, viu? O que o Senhor quer de você? O que o Senhor quer de você? Que pratique a justiça, né? Ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. É isso que Ele quer de você e quer de mim. É isso que nosso Deus pede a mim e pede a você hoje. Tá? Mas, irmãos, o ideal não é fazer as decisões erradas, viu? Deus pede isso, mas o ideal não é fazer as decisões erradas. Nós temos um livre-arbítrio. Lembre-se disso. Deus te propôs a vida e a morte. E Ele falou, escolhe a vida. Ele te deu o conselho. Tá? Mas se tivermos que errar, poderemos errar pela misericórdia e não pela dureza do nosso coração, que nem Faraó. Tá? Podemos errar pela misericórdia. Não precisa ser duro de coração. Tá? Quando nós erramos pela misericórdia, Deus usa da misericórdia para conosco. Tá? Deus também usa a misericórdia para conosco. Porque Deus é o Pai da misericórdia, meu querido irmão. Tá? E são misericórdia em cima de misericórdia. Todos os dias, tá? São novas a cada manhã a misericórdia de Deus. Amém? Tudo bom, né? É o êxito, né? Mais uma praga. Essa foi terrível. Essa foi para... Mexeu com a vida. Deus não queria isso. Deus nunca quis destruição dos seus filhos. Como é fácil a gente se perder, né? Ouvindo pessoas erradas. Sem ter uma consciência, sem falar com o Espírito Santo, sem conversar com Deus para nos ensinar. Isso cabe aos pais de ensinar os filhos desde pequeno. Viu? Eu vi na igreja uma menininha bem pequenininha, 5 anos, eu acho que talvez tinha, louvando ao Senhor junto com o seu irmão, na frente da igreja, louvando, cantando mesmo. Ali é os pais, meu irmão, que ensina. Viu? É uma responsabilidade nossa. Próximo estudo, a Páscoa. Ô João, nós não já fizemos a Páscoa? No início, nós demos a introdução da Páscoa. Agora nós vamos entender mesmo. Tá bom? Amém? Que Deus fique com você, que Deus tome conta de você e da sua família. E até amanhã, né? Com a Páscoa. Tá bom? Estou escrevendo ainda. Amém? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta do pastor Matusa Santarém, né? Um grande homem de Deus. Pastor Samuel Ramos, a Leila, o seu filho, a sua família, que Deus tome conta dele, né? Pastor Bulhon, tenho falado com ele, que Deus tome conta do pastor Bulhon e de todos aqueles, né, meu querido irmão, que escoa a palavra de Deus corretamente, de acordo com a Bíblia. Amém? Vamos junto. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Tá chegando o fim, tá chegando. Logo, logo o templo lá de Jerusalém vai ser construído de novo. Já está tudo pronto. O que vai acontecer, meu querido irmão? O que vai acontecer? Vamos lá. Vamos continuar orando. Estudando a palavra de Deus, nos preparando para a volta de Jesus. Amém?
Tchau, pessoal. Até amanhã. Dá um like, dá um joinha aí, compartilha aí. Até amanhã, a Páscoa, hein?